Os que não podem compreender são os que criticam essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestassem o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que não ignoravam a loucura de pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires. Pelo contrário, mantinham um retiro silencioso, com um sorriso de piedade nos lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos, porém desencaminhados, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. Existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo ou correspondente ao que está em cima e não igual. No estado de êxtase ou ouvido mental ou do entendimento, se abre e ouve uma voz, a voz da harmonia infinita, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores um feroz alariado de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucifiquem-nos, crucifiquem-nos. Nesta pequena obra, procuramos apresentar ao leitor uma ideia dos preceitos fundamentais de O Caibalion, empenhados em transmitir-lhes os princípios operacionais, em vez de tratarmos detalhadamente de seus ensinamentos. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldades para aplicar esses princípios. Já aqueles movidos por mera curiosidade precisarão se desenvolver, porque, nesse caso, os preceitos herméticos serão para eles nada além de palavras, palavras, palavras. Os três iniciados. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibalion. Foi no Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que, ao longo de milênios, têm influenciado tão prodigamente as filosofias de todas as raças, nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e os mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. No Egito, viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passavam desde o tempo do grande Hermes. No Egito encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entravam os neófitos que,
Mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam pelos 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo que é de milhares de anos e, apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data de sua permanência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu parte de um conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois da sua partida deste plano de existência, que a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um de seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses e opondo-lhe seu antigo título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje, usamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa e etc. Isso pelo fato de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérolas aos porcos, preferindo o preceito de dar o leite a crianças e a carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. E essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou aos hermetistas, mesmo até os nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas nunca são identificados como nenhuma seita religiosa particular. Nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria dessa exortação é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, o que teve como consequência o fato de o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa dessas religiões de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu à Grécia e à Roma Antiga, e também
com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam no tempo do cristianismo e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua antiga fé. De fato, tudo indica aos observadores criteriosos do nosso século XX que a Igreja já vem lutando para voltar a seus antigos ensinamentos místicos.